E aí, meus queridos, a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o Adilson mais uma vez, Adilson, servo do Senhor. Hoje iremos falar sobre fé, sobre confiança, dos momentos mais difíceis da vida, que Deus se manifesta através da nossa fé e através da nossa confiança nele. Hoje eu irei falar sobre Jó, Abraão, Moisés, Sadraque, Mesaque e Abednego e Davi. E esses homens, a fé dele, a confiança dele em Cristo, foi manifestada antes de Jesus. Como assim, Adilson? Antes de Jesus, antes da vida de Cristo, antes de Jesus vir como homem, no ventre da Maria, nascer e viver o seu evangelho aqui, para servir de exemplo para mim e para você. Vamos falar primeiro do Jó. Jó, ele, como vocês mesmos sabem, Jó ele foi provado, ele foi tentado, tudo que ele tinha foi retirado, inclusive sua família, mas mesmo assim ele continuou firme e forte na presença do Senhor. A sua fé sempre prevaleceu e a sua confiança em Deus sempre foi maior do que qualquer outra coisa. Aí, Jó capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim: E disse Jó, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então veja só, Jó era um homem rico, um homem que tinha vários servos, que tinha uma família boa, mas, como todos sabem a história, o inimigo, Deus autorizou, Deus permitiu que ele fosse lá e trabalhasse na vida do Jó para fazer com que Jó caísse em alguma tentação ou até mesmo em culpar Deus. Mas veja o que ele disse, o Jó: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu e o Senhor retirou, o Senhor levou. Então Jó, independentemente de qualquer coisa que aconteceu na vida dele, a fé dele, a confiança dele para com Deus foi maior. Foi maior. E Abraão, falando de Abraão, e disse: toma agora o teu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Abraão sempre sonhou em ter um filho, e Deus concedeu. E chegou um certo momento que o próprio Deus, ele pediu o filho como holocausto. E Abraão não hesitou. Abraão confiou. Abraão teve fé e foi oferecer o Isaque, seu filho, como holocausto para o Senhor. E chegando lá, como todos sabem a história, o que aconteceu? Não foi preciso Abraão executar o seu filho, que o próprio Deus falou com ele e o próprio Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado. Mas veja que a fé de Abraão não fez com que ele desistisse. Pelo contrário, a fé de Abraão prevaleceu. A fé e a confiança de Abraão para com Deus foi maior do que o amor pelo seu próprio filho Isaque.
a quem ele tanto sonhou, juntamente com a sua esposa. Então, trazendo para a nossa vida hoje, sobre o Jó e sobre Abraão. Eles não pensaram em desistir, eles não pensaram em fazer ao contrário, pensaram, pois Abraão e o Jó era homem, como eu e você. Mas a fé e a confiança que esses dois homens tinham para com Deus era maior do que qualquer outra coisa. E outro é Moisés, né? Como falar de Moisés, está lá no Êxodo, capítulo 14, versículo 16, onde Moisés foi fugindo, né, com o seu povo de Israel, que era o povo do Egito, que foi retirado do Egito. O povo de Israel foi retirado do Egito. E Moisés, juntamente com o seu povo, foi andando e se deparou com o mar. Só à frente, o mar. Atrás vinham os soldados de Faraó, que vinham perseguindo o povo de Israel, com o intuito de que aquele que quisesse voltar para o Egito, voltasse. E aquele que não quisesse voltar para o Egito, foi dada a ordem de Faraó aos seus soldados que o matasse. Então Moisés, juntamente com o seu povo, deparou ali com o mar. E Moisés, perante a sua fé e a sua confiança em Deus, o que foi que Deus fez? Falou para Moisés que abrisse o mar vermelho com o seu cajado. Então Moisés, a sua fé, a sua confiança em Deus prevaleceu, mesmo diante a morte, mesmo diante as circunstâncias. Moisés confiou, continuou confiando e crendo em Deus. E Deus, mais uma vez, foi manifestado para aquele povo através do cajado. Moisés abriu o mar, todo o povo do Israel passou, e após o último homem ter passado, o mar se fechou, e consequentemente o povo do Egito, que tentou pegar o atalho de Moisés, morreram. Outro homem, né, que eu quero falar é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que se encontra lá em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Aqueles homens, ele foi exposto a adorar o Deus de Nabucodonosor. Inclusive, se você puder voltar a uns vídeos, eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aqueles três homens, ele foi exposto a adorar o Deus de Nabucodonosor. Mas aqueles três homens, ele adorava o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jó, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó. E eles disseram assim ao rei: se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei Nabucodonosor. Se formos atirados, né? Se formos jogados na fornalha. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então veja a fé desses três homens. Eles sabiam que confiava e adorava o único Deus verdadeiro. E ele disse que se fosse da vontade de Deus, Nabucodonosor iria jogá-lo eles na fornalha e Deus iria o
iria livrar eles, se fosse da vontade de Deus. Mas se ele não nos livrar, no verso seguinte, né, no 18, mas se ele não nos livrar, saiba que mesmo assim não prestaremos serviços, não prestaremos culto, não adoraremos o teu rei, o teu Deus, ó rei Nabucodonosor. Então veja que esses três homens, eles confiaram, eles acreditaram, eles exerceram a sua fé em Deus. E ele estava a ponto de preferir ser jogado na fornalha ardente, que foi aumentada 7 vezes mais. Ele estava a ponto de fazer isso, mas não de desobedecer, mas não de deixar de acreditar e ter fé e confiar em Deus. Então veja a fé grandiosa desses três homens. E como todos sabem a história, ele foi jogado na fornalha e Deus, o próprio Deus, o livrou. O próprio Deus andou com ele na fornalha. Então, essa é a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego. E outro homem, né, eu gostaria de falar, é sobre o Davi, que está lá em 1 Samuel 17, versículo 45 e versículo 46. Que diz: Davi, porém, disse ao filisteu, esse filisteu é o Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então veja a fé de Davi, a confiança de Davi para com Deus. Como todos sabem a história, Davi era um homem pequeno, Davi era um homem que cuidava das ovelhas, mas Davi, ele foi um grande homem que confiou em Deus, que a sua fé em Deus aumentava cada dia mais. E ele confiou tanto em Deus que, mesmo ele sendo pequeno em estrutura, pequeno fisicamente, ele foi enfrentar o Golias, o filisteu, que era homens grandes, homens fortes. Essa é a fé, essa é a confiança no Deus. A história de Davi e a história dessas que eu falei é uma história de fé e confiança, é uma história de temência a Deus, é uma história de perseverança. Essas histórias que eu contei aqui, esses atos que aconteceu, não é história fictícia, não é história teórica, é histórias reais que aconteceu. Tudo isso antes de Cristo. Então, eles acreditavam, eles confiaram em Deus. E quero falar também sobre um dos homens que, depois de Cristo, continuou crendo, continuou confiando e tendo fé em Cristo, em Deus. Quando eu falo antes de Cristo, é antes de Jesus Cristo vir como homem, nascido de mulher. E quando eu falo depois de Cristo, é depois que ele foi crucificado na cruz. Depois de Cristo, existem vários homens que acreditaram, manteram a sua fé em Deus e a sua confiança em Deus, até o ponto de perder as suas próprias vidas, como os
11 discípulos. Eram 12. Judas Iscariote, o traidor, que estava com o espírito de demônio, que o traiu e foi sufocado, ele mesmo se suicidou, e ficaram 11. Esses 11 discípulos, se você for pesquisar aí no Google, coloque aí no Google, os discípulos de Jesus, como foi a sua morte. Os discípulos de Jesus, por que eles morreram? Eles morreram porque prevaleceram a sua fé em Cristo. Eles morreram porque preferiu morrer por amor de Cristo do que abandonar sua fé e perder a sua salvação. Eles morreram porque eles confiaram e acreditaram no Messias. E o próprio Messias falou: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por amor a mim, esse ganhará a vida eterna. Então eles confiaram nessa palavra que saiu da boca de Jesus enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava na terra. Então eles acreditaram. E depois de Cristo, o que eu quero falar aqui é sobre dois homens bastante conhecidos, que é Paulo e Silas, homens de Deus, homem que pregava o evangelho, homem que desistiram das coisas terrenas, homens que não dava prazer à carne, homens que andavam segundo a palavra, a vontade de Deus, homem que era cheio de espírito. Veja o que aconteceu, que está lá Atos, capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. Por que Paulo e Silas foram presos? Porque eles estavam pregando o evangelho, porque eles estavam cumprindo a promessa de Cristo, porque eles amavam a Cristo, porque eles acreditavam em Cristo, porque eles confiavam em Cristo, porque eles abandonaram o seu próprio eu, porque eles eram cheios do Espírito Santo. E quando você e eu estamos cheios do Espírito Santo, a gente age como esses homens aqui. O Espírito Santo, ele governa o nosso corpo. O Espírito Santo, ele governa as nossas caminhadas, a nossa boca, o nosso falar, os nossos olhar, o nosso praticar. Então, por isso que eles foram presos. Então eles foram açoitados, as suas pernas foram amarradas, foram açoitados, provavelmente estavam com fome. E mesmo assim, meus queridos, Paulo e Silas, adoravam e cantavam e oravam a Deus. Como é que pode, meu irmão? Dois homens ser presos, açoitados, amarrados, chicoteados, provavelmente com fome, e mesmo assim a sua fé, a sua confiança em Deus ser tão grande, que mesmo com essas situações, eles oravam, eles louvavam a Deus. Então, isso é que é ter fé. E os presos, né, ouviam ele orando e cantando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quem foi? De onde foi que veio esse vento? Quem foi que fez isso acontecer? Foi Deus, meus irmãos. Pela fé daqueles dois homens, pela confiança.
Então, isso é fé. Isso é confiar em Deus, confiança em Deus. E vejam que lá na frente, o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele estava perto para a sua morte, que Paulo sabia que ele ia morrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E em nenhum momento o Paulo, ele quis driblar, ele quis barganhar com o Evangelho. Não, ele sabia que ele iria morrer se ele continuasse nesse Evangelho. Mas em nenhum momento, meu querido, o apóstolo Paulo, ele disse: eita Senhor, essa carga é pesada. Eita Senhor, eu quero desistir. Eita Senhor, eu vou pregar o teu Evangelho, eu vou viver o teu Evangelho, mas eu não quero morrer em nenhum momento, irmão. Pelo contrário, Paulo sabia o que estava prestes a acontecer com a sua vida, mas ele continuou firme e forte na palavra do Senhor. E lá na frente, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 20, e versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É fácil, meu irmão, minha irmã? Você está prestes a morte? Está prestes a ser morto por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da sua fé, por causa da sua confiança em Cristo, em Deus? Não é fácil. Não é fácil. Mas o amor, a confiança e a fé em Deus, irmão, faz com que a gente esteja disposto a passar por qualquer coisa. Mas em nenhum momento faz com que a gente abandone esse amor, essa fé, essa confiança em Deus. E como vocês, conhecem a história de Paulo, e se não conhecer, convido a você a pesquisar e ler na Bíblia sobre a história de Paulo. E Paulo, irmão, ele morreu. Paulo foi morto. Mas em uma das suas cartas ele disse: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando Paulo falou o viver é Cristo, é que na sua vida você tem que viver conforme Cristo viveu. Você tem que viver conforme a vontade de Deus. E morrer é lucro. Esse morrer é porque você está morrendo por causa de uma vida que você estava vivendo. Qual é essa vida? A vida segundo Cristo, segundo o seu Evangelho. Então Paulo estava sendo bem claro aqui, que se eu morrer por causa desse Evangelho, eu não vou perder nada, eu vou ter lucro, porque para mim isso é lucro, porque a salvação está garantida. Então, por isso que Paulo, ele teve tanta confiança, por isso que Paulo estava tão convicto de que viver é Cristo e morrer é lucro. E em uma das suas cartas, Paulo disse, ele fala, ele passou por tantas e tantas coisas. E uma das coisas que ele falou que eu trago para a minha vida é essa, que ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. Isso é maravilhoso, irmão. Então, eu sei em quem tenho crido. E
o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando Paulo fala combati o bom combate, não é contra a carne, não. Não foi Paulo e os soldados de Roma, ou até o rei, o prefeito de Roma. O combate de Paulo não foi contra eles, não. O combate de Paulo foi contra o espírito maligno, foi contra o diabo. Então Paulo, ele foi preenchido do Espírito Santo. Por isso que ele diz: combati um bom combate, terminei a corrida, terminei a carreira. Em outras linguagens diz: terminei a carreira. A carreira de Paulo, a jornada de Paulo terminou ali. Mas ele deixou aqui bem claro: guardei a fé. Em todas as circunstâncias de Paulo, depois da sua conversão, ele guardou a fé, ele guardou a confiança em Deus, ele perseverou. E ele fala: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda, todos que amam Cristo Jesus, todos que vivem conforme Cristo Jesus viveu, todos que confiam, todos que têm a fé. Então, essa é a fé que eu e você devemos ter em Deus. A fé, ela não é só um raciocínio de que Deus não existe, de que Deus a gente não consegue ver, mas a gente acredita e tem fé de que Ele existe. A fé não é só isso, irmão. A fé é saber que, mesmo não vendo Cristo, mas eu acredito e tenho fé de que Ele existe. E a fé é saber que eu, tendo esse raciocínio de seguir o Evangelho, de viver como Cristo viveu, a fé é saber que eu irei passar por várias situações, várias tribulações, várias aflições, mas mesmo assim eu não irei abandonar a minha fé. Eu não irei deixar de confiar nele, no Deus Todo-Poderoso. Então essa é a fé. A fé não é só o mérito de falar, eu acredito, eu sei que Ele vive. A fé é viver. A fé é passar por várias situações, várias provações, e mesmo assim ser capaz de dar a própria vida pelo Evangelho. Ser capaz de ser exposto e escolher entre servir a Deus, acreditar em Deus, ou servir o mundo. A fé é eu aceitar e acreditar e confiar em Deus, mesmo que para isso eu tenha que morrer. Aí fala que nem o apóstolo Paulo falou: viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a fé, essa é a confiança em Deus. Veja o que diz lá em São Mateus, capítulo 24, versículo do 9 ao 13. O próprio Jesus falou, enquanto ele estava vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, se escandalizar e abandonar, e trair uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos
falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o próprio Jesus, ele falou que aquele que quiser servir ele, aquele que quiser andar segundo o seu conhecimento, segundo o seu evangelho, segundo a sua vida, serão traídos, serão odiados, serão atribulados, terão aflições e chegará ao ponto de perder a sua própria vida por causa do seu nome. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que tiver a fé, a confiança e a perseverança do apóstolo Paulo, de Silas, Sadraque, Mesaque e Abednego, do Jó, Abraão, Moisés, em nenhum momento no seu íntimo o amor de Deus esfriará. Em nenhum momento. Pelo contrário, aquele que tiver em espírito e em verdade irá ser testemunha do Evangelho de Cristo. E o que mais me agrada, o que mais me deixa feliz, o combustível, o gás para continuar nessa jornada, nesse Evangelho, é isso aqui, ó, que Jesus fala. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É isso aqui, meu irmão, que fixa o meu olhar. É isso aqui que me preenche. É isso aqui que deve nos preencher, deve nos motivar a continuar firme e forte na palavra do Senhor. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu querido, eu quero dizer para você hoje que não importa as circunstâncias, não importa as tribulações, não importa as aflições, continue firme e forte na presença do Senhor, na palavra do Senhor, que Deus, Ele irá te dar a coroa, a salvação, a vida eterna. Vale a pena passar por provações aqui, por tribulações. Vamos vencer. Eu sei que às vezes, pela circunstância, o cotidiano da vida, pelo olhar, dá aquele desânimo, dá aquela tristeza, porque somos homens, porque somos carne. Mas não podemos deixar com que a nossa tristeza, o nosso desânimo, seja maior do que a nossa fé em Cristo, seja maior do que a nossa confiança nele. Paulo, Silas, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó, Abraão, Moisés, como vários outros, ele era ser humano, como nós. Eles ficaram amedrontados, eles ficaram desanimados, mas a fé e a confiança falava mais alto. A fé e a confiança, o Espírito de Deus na vida deles era maior do que qualquer outra coisa. Então, não é diferente da nossa vida hoje. A fé de Sadraque e Mesaque foi manifestada quando eles foram jogados na fornalha. Hoje, a nossa fé
pode ser manifestada através de várias outras coisas. Então, seja elas qual for, que a sua fé, a sua confiança em Deus prevaleça, seja maior, porque ao vencedor ele dará o direito de se assentar ao seu lado. Então, eu quero ser um vencedor e creio que você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem, quer ser um vencedor. Mas para eu e você ser um vencedor, antes de sermos vencedor, a gente tem que participar de um combate. A gente tem que participar de uma guerra. E a coroa da salvação, a vida eterna, só será dada ao vencedor. Então eu e você temos que vencer aqui na terra. A nossa batalha, a nossa guerra é aqui na terra. Não é contra a carne. A minha batalha não é contra homens, não é contra mulheres. A minha batalha é contra o espírito de demônios. A minha batalha, a sua batalha é contra o diabo e as suas astúcias. Então eu e você devemos estar ligados na palavra do Senhor em espírito e em verdade, de dia e de noite, para sabermos o que é do diabo e o que é de Deus. O que for, o que vier do diabo, pelo Espírito Santo que está em nós, a gente vai reconhecer e vai abandonar. Isso é a prática, isso é os hábitos, isso é o falar, isso é o enxergar, isso é o caminhar, isso é o praticar. Todas as práticas, todos os caminhar, todos os caminhos, todo o olhar, todo o falar que não provém de Deus é do diabo, provém do diabo. E quando eu e você tiver o discernimento que vem do Espírito Santo e saber que aquele lugar é do diabo, a gente se afasta, que aquele falar, que aquele modo de viver, que aquele hábito não provém de Deus, a gente tem que abandonar. Mas a gente só consegue abandonar, só consegue mudar as práticas se tiver em espírito e em verdade. Se a gente disser, se a gente se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus, se a gente deixar ser governado pelo Espírito Santo, se a gente deixar, meu irmão, sermos governados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, iremos passar, iremos enfrentar, iremos vencer todas as coisas que provêm do inimigo. Então, essa é a mensagem de hoje. Continue firme e forte. Saiba que o diabo está na terra, fazendo coisas, colocando coisas na nossa vida, na nossa mente, na nossa frente, para fazer com que a gente abandone a fé, abandone o desejo de adorar a Deus, colocando um monte de coisas no nosso dia a dia, para que eu e você abandone a nossa fé. Então, devemos vigiar e orar. E saiba que Jó, Abraão, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Paulo e Silas, saiba que em nenhum momento na Bíblia, em nenhum momento a Bíblia revela que eles foram ou são melhores do que nós. A Bíblia não revela isso. E não foram. E não são melhores do que eu e você. Eles só se dedicaram a Cristo verdadeiramente. Eles só confiaram em Deus. Eles só mantiveram
perseveraram a sua fé em Deus. E com isso, ele passou pelas suas provações e tribulações. Então é isso que eu e você devemos fazer. É se entregar por completo a Deus, confiar nele, perseverar, continuar firme e confiar nele, dia após dia. Confiar nele, acreditar nele, perseverar nossa fé nos dias bons e nos dias ruins. Devemos confiar. Veja a história do Jó. Jó perdeu filhos, Jó perdeu riquezas, Jó perdeu os seus animais, Jó perdeu a sua própria esposa, que você lendo a história, a própria esposa o condenou, mas mesmo assim Jó continuou firme e forte. Então, o que é um emprego? O que é um cargo? O que é um nível social, um nível financeiro comparado ao que o Jó perdeu? Jó perdeu sua família, Jó perdeu seus filhos. Abraão ia sacrificar o seu filho. Então, nada nesse mundo se compara e se iguala à fé e à confiança em Deus. Nada nesse mundo pode estar junto da fé e a confiança em Deus. Nada se iguala, nada chega ao nível da fé e a confiança em Deus. Nada é comparado à fé e a confiança em Deus. Então, tudo nesta vida, comparado à fé e a confiança em Deus, deve ser menor. Não deve nem ser comparada. A fé e a confiança em Deus é a maior de todas as coisas. Maior do que até a minha própria vida. Maior do que o próprio amor que eu tenho a mim mesmo. Que é o amor à minha vida. Por Deus, eu perco a minha vida. Por Deus, eu abandono o emprego. Por Deus, eu perco coisas financeiramente. Por Deus, eu perco conforto. Por Deus, pela fé, pela confiança em Deus, eu perco a amizade. Pela fé, pela confiança em Deus, eu perco o amor da sociedade. Pela fé e a confiança em Deus, eu perco tudo. Pela fé e a confiança em Deus, eu vencerei o mundo. E aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, a vida eterna. Então, meu querido, eu espero que com essa mensagem, com esses poucos exemplos desses homens, que teve vários e vários homens e mulheres que confiaram em Deus, eu espero que com esse pouco exemplo aqui, eu e você aumentemos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Eu e você esteja apto a perder tudo pelo amor ao Evangelho, pelo amor a Cristo, até mesmo perder a nossa vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu sei em quem eu tenho crido. Então, esta é a mensagem. Falei um pouco sobre a fé e a confiança. No prosseguir da semana, dos dias, eu irei voltar com outros vídeos falando sobre a fé, só que de outras coisas, mas que independentemente de qualquer coisa que eu fale da fé, da confiança, é uma só, em Cristo, em Deus. Eu só vou falar diferentes categorias, diferentes ações,
diferente execução de fé e confiança, exemplos de como eu e você podemos exercer a fé, a confiança para Cristo, para com Deus. Então, saiba disso. Continue firme e forte na palavra do Senhor, em Deus, que logo, logo, Deus irá te chamar. Deus irá abrir os céus, irá vir em nuvens, irá olhar para você e para mim, irá falar o seu nome e irá dizer: filho e filha, em quem eu comprazo, em quem eu tenho gozo, felicidade. Então, continue firme e forte, seja uma vencedora e seja um vencedor em Cristo Jesus. Obrigado por ter chegado até aqui. 45 minutos de vídeo não é muito, pois é da palavra de Cristo, é de combustível, é de exemplos de homem para mim e para a sua vida, para combustível para a gente se continuar firme e forte e perseverante a Deus. Fico com essa mensagem, que o nosso Deus, nosso Redentor, nosso Pai te guarde, esteja sempre do seu lado, te protegendo e te guiando e te dando forças para vencer, que Ele irá dar força, Ele dá força. Cabe a mim e a você pedir essa força. Então, Deus te abençoe e te guarde. Amém.